Então, vamos lá fazer aqui alguns exercícios de nossa disciplina de Física 4, né? Então, essa aqui é a lista que está lá no SIC, certo? Exercícios de fixação. E aqui está sendo trabalhado todo o assunto da primeira avaliação, tá bom? E aí, os primeiros exercícios que vão falar sobre indutância, né? Indutor, circuitos contendo o indutor, né? Então, vamos lá fazer alguns deles aqui. Deixa eu abrir aqui o quadro. Então, tá aqui, vamos é, recortar primeiro exercício. Então, está aqui nosso primeiro exercício aqui de Física 4. Olha aí o que diz. Um solenoide de 10 centímetros de comprimento e 10, aliás, 0,40 de diâmetro, é enrolado uniformemente com 800 espiras. E aí uma segunda bobina com 50 espiras é enrolada em torno do solenoide em seu centro. Sabendo disso, ele pergunta qual é a indutância mútua, né, dessas duas bobinas. Vamos, vamos tentar aqui enxergar aí a situação, né? Imagine que é bem que seja a bobina grande, né? Ela tem segmentos, né? Vou chamar aqui de N1 porque são duas bobinas, aqui seria a primeira, ó. 800 voltas, e aí ela tem tamanho, ó, tá aqui, até 10 metros, ok? E aí ele tem um diâmetro, o diâmetro seria essa dimensão aqui, né? Uma,
um lado até o outro aqui do círculo. Já o diâmetro aqui, ó, ele vale já o diâmetro aqui, ele vale, vou chamar de D. Diâmetro que vale 0,400 centímetros. Né? Beleza. E aí, você pode imaginar uma outra bobina enrolada aqui por fora, né? No centro, né? Diz que é no centro. Essa bobina vai. Imaginei uma espécie de anel, né? Então, nessa bobina maior. Essa bobina azul, ó, tem um número menor, N2, de apenas 50 espiras, né? Espiras. Aqui tem, nesse outro, tem 800 espiras, né? E agora, professor, como é que a gente calcula a indutância mútua? É, se vocês pegarem lá o material da aula, né? Dá, dá para vocês verificarem o seguinte, vou mudar aqui a cor. Vou colocar aqui, ó. Como é que funciona a indutância
Muito. O fluxo que vai atravessar bem aqui essa bobina azul, pode ser escrito assim, ó, o número de espiras que ela tem, vou chamar aqui M2, né, vezes o fluxo que atravessa ela, né, fluxo que atravessa ela, é, atravessa ela aqui, eu vou chamar devido ao campo magnético, né, inspirador. Então, vou colocar Φ B2, ó, certo? Essa bobina aqui vai ter esses fluxos aqui. Aqui é o fluxo de uma bobina, vezes o número de bobinas, né? Que é como se fosse o fluxo total. Fluxo total. Certo? É o campo que vai atravessar ela aqui, ó. Né? Calculo o fluxo do campo que vai atravessar ela lá por dentro. Certo? Seria esse aqui. E aí a gente verifica que esse fluxo, ele é proporcional a essa aqui de fora, tá bom? E aí essa constante de proporcionalidade eu vou escrever aqui como um M, ó, certo? E é justamente a indutância mútua. Vou escrever aqui. Esse M aí, ó, é a indutância mútua, certo? Então, essa multa é esse M, que é tipo, a constante proporcionalidade entre o fluxo total na esfera que está aqui dentro, aliás, no meio aqui, né? E a corrente vai circular na esfera e vai circular nessa esfera grande. Bom, esse fluxo depende dessa corrente proporcionalmente, como desse jeito, tá? E aí é o seguinte, esse fluxo é o fluxo
do campo aqui gerado pelo solenoide grande. Então, vamos relembrar aqui, ó. Como é que você calculou o campo de um solenoide? Lá da física 3, né? Anterior à física 3. Lá a gente viu, né? Campo elétrico, campo magnético. Aí você pode, por exemplo, usar a lei de Ampère e chegar no seguinte resultado: o campo gerado por essa bobina aqui grande, ele é igual a mi zero, que é uma constante, né, universal, é, ao número de estrelas que ele tem, que nós mudamos, chamamos ali N1, né, dividido pelo tamanho L, esse L aqui, vezes a corrente I. Isso aí. Zero vezes N, vezes I, dividido por L, tá? Que é o campo gerado por esse solenoide. Esse campo é que vai fazer o fluxo aqui, ó, que eu tentei ilustrar com essas linhas aqui, né? E aí, é, esse campo vai gerar o fluxo, vamos calcular o fluxo. Então, o fluxo que vai aparecer ali, ó, o fluxo em uma espira. É, fluxo numa espira. O fluxo na espira vai ser a fluxo do campo. Como o campo tem o mesmo valor em todos os pontos, vai ser simplesmente a multiplicação do campo vezes a área, tá bom?
A expressão geral é a integral de B interno dA, né? Mas aí, no caso, como o campo é, tem é, ele é uniforme, né? Essas linhas aqui eu tentei dar o efeito que ele é uniforme. Aí a gente precisa da área, ó. Essa área aqui. Como tem um diâmetro, você pode usar esse diâmetro para encontrar a área. Tá? Deixa eu marcar de outra cor aqui. Ó. Se o diâmetro é 0,40, quer dizer que o raio, vou chamar aqui de R, né? O raio R é metade, é zero, 200 centímetros. Né? Vamos transformar para metro. Tem que dividir por 100. Então, vai dar 0,02 metros. Ó, por 100 aqui. E aí, é, esse é o raio que deve dar aqui o valor da área, né? Vamos, vamos fazer aqui a conta. O B está aqui. 0, N1 sobre L, da corrente, a, vezes a área, que é π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? Ah, e aí, acho que a gente nem precisa calcular, poderia só substituir esse valor, poderia só substituir esse valor, poderia substituir esse valor aqui, ó, é o
Se eu dou M vezes I. Aí como o I aparece aqui e aqui, ó, o I vai cancelar. Aí vai ficar tudo em termos aqui de quantidades conhecidas. Tá bom? Então vamos fazer isso lá numa outra página. Deixa eu adicionar mais uma página aqui, ó. Tá, então, o ponto de partida é aquele lá. Opa, daqui a o ponto de partida é aquele lá. N2 peso φ em uma bobina, né? Vou até tirar o índice 2, que é o fluxo é o mesmo em cada bobina. É igual ao M, esse valor de M aqui é a indutância mútua. Vezes o I, que é a corrente. Só que esse φ B que aqui está, a gente acabou de calcular ali, né? Vou substituir o valor dele. O φ B, a gente viu a gente viu antes, olha aqui, ó. N0, NI, ou N1 sobre LI, essa área, que é πr ao quadrado. Vamos lá. I0 N1 sobre L vezes I, que isso aqui era o campo, vezes a área, que é π, R ao quadrado. Isso tudo é igual a N I, e aí o I aparece dos dois lados. Pode simplificar, né? Pode simplificar. E aí, o que que a gente faz agora? Agora já está no ponto. Eu vou só
reescrever aqui. O M, então, aqui, M é o que a gente quer descobrir. Vai ser igual aqui, não tem o que fazer, não. Vou só botar os dois N juntos aqui, ó. N2 vezes N1 dividido Ei, pelo professor, L. esse, esse pincel aí tá muito apagadinho, professor. Não dá para ver, não. Esse, dividido pelo L. Aí depois tem um π quadrado. Aí coloca os valores, ó. Lembra quem é o M0, M0 é 4π 10 a menos 7. A gente usou ele bastante, né, na física 3. É a constante que está relacionada ao campo magnético. Vezes o N2 é 800. É, professor. Hoje espiras dá desculpa, que é o N1, né? Mas vai aparecer o produto, é o N1, é 800, N2 a 50, né? Dividido pelo L. O L, não sei se vocês lembram, é 10 centímetros ou 0,10 metros. Vezes π, vou botar aqui 3,14. Vezes o raio ao quadrado, é 0,2, né? E aí vocês podem conferir, 3 vezes 10 a menos 6. Depois vocês confiram. E aí, ó, a unidade, fazendo referência lá ao cientista, né? Acho que é John Henry, né, o nome dele. Ok? Então tá aí. Achamos a indutância. M, tá? E aí, se vocês lembrarem lá, o que é essa indutância? É uma espécie de influência que a espira maior faz na espira menor, né? Só para a gente ter mais ou menos essa influência aqui magnética, né? Uma vai influenciar a outra, ok? Muito bem, deixa eu voltar lá no exercício. Aí era o exercício 1, vamos adiante, vamos passar para o 2, né? Aí, deixa eu pegar por aqui. Vamos, então, então, tá aqui.
Olha, opa, é assim, não, é esse aqui. Olha aí o que diz. Questão 2. Diz assim: um indutor apresenta indutância de 0,260H. Lembra? O H acabei de usar Henry, a unidade. Conduz uma corrente no sentido indicado de A para B. É assim, era para ter uma figura que não tem, né? Mas imagine aí a corrente entre dois pontos, A e B, que diminui a uma taxa constante de D e dt menos 0,180 ampere por segundo. Sabendo disso, ele pergunta qual é a FEM induzida, né? Força eletromotriz, que a gente simboliza por um epsilon, né? Peraí, deixa eu apagar direito. A gente representa assim, por um epsilon, né? Como é que você calcula a FEM induzida? Física 3 é menos a variação do fluxo magnético lá, né? Uma região no tempo, que é a famosa lei de Faraday, né? Lei da indução de Faraday, tá bom? Beleza. É, mas nesse caso, nós podemos substituir aqui na FEM o fluxo, ah, o fluxo dentro do
da, do indutor, né? Esse fluxo é, a gente pode calcular esse fluxo aqui é o total, tá bom? Esse fluxo que é esse fluxo que aparece aqui é o fluxo total. Fluxo total, né? Se você tiver lá com a Inspira, por exemplo, seria aquele NFI que estava lá no e qual que ele sabe sobre esse fluxo total? Ó. O fluxo total, ele é proporcional à corrente do próprio do próprio indutor, assim, ó, certo? Você tem uma bobina, tem um fluxo atravessando ela, esse fluxo é proporcional à própria corrente, né? Essa corrente, essa constante de proporcionalidade aqui é a chamada indutância aqui, ó. Bom, de zero, que vale zero, 260. Vou escrever bem aqui, ó. O L que aparece nessa equação para o fluxo total vale zero, 260 Henry. Bom, e aí, outra informação que foi dada no enunciado, deixa eu anotar logo. A variação da corrente ó, DT é menos 0,180 ampere por segundo.
E agora, professor, agora eu vou juntar essas duas equações que eu escrevi aqui antes. Aí a gente encontra o seguinte, fazer de o, a força da matriz pela lei Faraday é menos a a derivada do fluxo total no tempo lá, naquela região. Só que o fluxo total, como eu acabei de argumentar ali, ele é igual a L vezes I. Então, eu tenho que derivar esse produto aqui, L vezes I. O L é uma constante, então você põe aí em evidência. Ele fica fora. Aí só sobra a derivada aqui, ó, DI dt. Tem dois termos. L, o L vem para fora, a derivada fica só no I, ó. L, aí no final fica L vezes DI dt. É a tensão lá induzida. E aí, você tem esses dois valores. Eu acabei de escrevê-los aqui em cima, ó. Os zeros 60 e menos 0,80. Vou só substituir, fazer aqui de outra cor. Vai ficar menos o L é 0,260. Vezes o DT, que é negativo, menos 0,01. 80, aí você faz essa conta, escreveu o resultado aqui embaixo. O epsilon vai dar positivo, né? Menos vezes menos. E aí esse produto dá, aqui na minha contabilidade, vocês confiram, dá 0, 0, 468 volts. Atenção, a medida em volts, né?
tensão é medida em volts. Aí, resultado da letra A, né? Fazer aqui, que é a letra A. Mas ele pergunta aqui na letra B, ó. Qual é a extremidade desse indutor que está no potencial mais elevado, né? E aí seria uma espécie de cálculo da lei de Lenz. A lei de Faraday e a lei de Lenz andam juntos, né? E aí, vamos imaginar que o indutor, como é que é um indutor? Um indutor, ele é representado uma bobina assim, né? Um ponto A, um ponto B, né? E aí, ó, quando a gente vai no sentido de A para B, deixa eu desenhar a corrente aqui, então. Fazer outra corrente, ó. Essa aqui já e vem aqui, ó, para B. Isso aí é a circulação da corrente. E aí, o que diz a lei de Lenz? A corrente induzida, que vai ser gerada aqui pela FEM, pela força eletromotriz aqui, o Epsilon, que a gente acabou de descobrir, ela tende a ser contrária à variação, tá bom? Com essa corrente que tem aqui já, que eu pintei aqui de verde, está diminuindo, qual é o efeito contrário à diminuição? É o aumento. Então, fazer uma seta verde aqui, ó. Essa aqui, esse aqui seria o efeito da fé induzida, ó. Certo? Se a corrente está diminuindo, ela tende a aumentar a corrente.
certo? Então, ela tem que ficar nesse sentido aqui, para empurrar as cargas de A para B, certo? De A para B, ok? Então, essa é o sentido é, da FEM, certo? Ou seja, aplica a lei de Lenz, tá bom? Que vai ter um efeito de reforçar, né? Tende a reforçar a corrente, tende a aumentar, né? A corrente. Clica na lei de Lenz, ok? A corrente induzida aí já vai ser gerada por essa FEM, vai reforçar a corrente, tá? Porque ela está tendendo a diminuir aqui, ó. O DIDT é negativo, ó. Tende a diminuir. Tá? Muito bem, tá aí. Questão 2 respondida. Vamos voltar lá no exercício. Muito bem. Agora vamos procurar aí o próximo número 3, certo? Página nova, né? Tá aqui. Olha aí o que diz. Um indutor usado em uma fonte de alimentação de corrente contínua possui indutância de 12 Henry. Lembra lá quem é essa indutância é o L, né?
Vamos anotar logo aqui. Vou aproveitar esse espaço que ela tem. Que eu vou escrever bem aqui. O R vale 12 Henry. A indutância. Bom, indutância de 12 Henry. Só que ele tem uma resistência de 180 ohms, certo? Ele possui uma indutância e uma resistência. E aí ele conduz uma corrente de 0,500 amperes. Então, o I aqui. É 0,500 amperes. E aí, qual é a energia armazenada no campo magnético? Onde é que está o campo magnético? O campo magnético está no indutor, né? O indutor cria um campo magnético. O indutor é a bobina, né? A bobina cria um campo magnético. Então, na letra A, eu quero calcular a energia no indutor. Se vocês pegarem lá as notas de aula do professor, né, dia da aula, aí ele explicou, né, que a energia num indutor de valor L é igual a meio vezes L vezes a corrente que está atravessando ele, ó, ao quadrado. Tá bom? Aqui é a equação que está a energia armazenada em indutor. Então é só substituir os valores, ó, ficar meio e multiplicar o L, quanto é que é o L? 12. Vezes o I, quanto é que é o I?
0,500. Só que está ao quadrado aí, né? Faz essa conta. A minha contabilidade aqui deu 1,5. A energia medida em joules. Beleza? Bem simples aí a letra A. Só aplicar direto. A expressão. Vem a letra B. Qual é a taxa de produção de energia térmica? O que é energia térmica? Energia dissipada, né? Energia que vai ser dissipada. Então, se você lembrar lá da física 3, nós estudamos a potência dissipada. E aí, quando você conhece a resistência, como está aqui, ó, o R 180 e a corrente, como está aqui, ó, 0,500. Você tem uma expressão para potência dissipada que é R vezes I ao quadrado. Essa aqui é a potência dissipada. Certo? Igual a resistência, que vale 180 vezes a corrente, que é zero. Opa, apareceu com Q, né? 0,500 ao quadrado. Faz essa conta. A minha contabilidade aqui deu 45. Depois vocês confiram. 45 watts. Porque aí é potência, energia é potente, tá bom? Tem uma taxa, ó. Taxa, taxa temporal, no caso, né? Beleza, aí vem uma pergunta aqui, ó. Sua resposta do item B aqui, ó. A dissipação.
né? Significa que a energia magnética está diminuindo. Calcular a energia aqui, ó, 1,50. Essa energia que vai diminuir com essa taxa aqui, a resposta é não, né? Porque o campo magnético não varia. Não varia. Campo magnético não varia, só se ele variasse, né? Poderia ter a variação, tá bom? Energia magnética não varia, o campo não varia, certo? E, professor, então, quem está gastando essa energia aqui não é o campo magnético. Seria a fonte, né? Isso aqui está ligado numa bateria, né? A bateria quem vai gastar essa energia, não o campo magnético. Não é, não vai sair do campo magnético, vai sair da bateria, ok? Muito bem, tá aí essa é a terceira questão. Vamos lá para ver se consegue fazer aqui pelo menos um plano aqui de 8 questões. Vamos ver se ele consegue. Muito bem, olha aí. Questão 4. Deixa eu fazer um print dela aqui. Muito bem, olha aí. Questão 4.
diz assim, um indutor e com indutância de 2,5 é, Henry. Ela tá, é um dado já. O L vale 2,50. H, Henry. E resistência R, 8 ohms. Está conectado a uma bateria cuja força eletromotriz, como, como antes, ó, chamar a força eletromotriz de Epson, de 6 ohms. E essa resistência, essa bateria não tem resistência interna, então essa resistência aqui é só do circuito. Aí vem letra A. Qual é a taxa inicial de crescimento da corrente no circuito? Veja bem, tem dois elementos de circuito, né? Tem uma indutância e uma resistência, né? Então, aí nós temos o famoso circuito RL, né? LR, RL, RL, resistência é, o resistor indutor, tá bom? E aí, no RL, né, vamos fazer um desenho aqui. Tem a fonte, que é o símbolo para a fonte, né? A força eletromotriz Epsilon. Tem um indutor desenha uma bobina, né? E tem a resistência a gente desenha aqui um zigue-zague, né? Uma serrinha. Aqui é o L e aqui é o R, que é o circuito que a gente montou.
E aí, professor, agora, se você fizer aí a famosa lei de Kirchhoff, né? Nesse circuito RL, né? Você das malhas, né? Certo? Usando a lei das malhas, certo?